a temática da Daniele e eu agradeço de coração por ela ter aceito em tão pouco tempo, assim como várias falas de outros colegas foram. Em pouco tempo, eu digo, meia hora bem explanado, nossa, não tem nem pouco tempo, é o máximo. Ela vai falar sobre Storytelling Resources for Remote Teaching. E só para avisar rapidinho, nós temos no Improle lá o sorteio do Storytime Club. Corre lá, já procura onde está e vai marcando e comentando. Ô, Dani, eu vou deixar que você se apresente, que eu sei que você vai fazer uma brilhante apresentação sobre essa sua chegada na área artística, ok? Ok, thank you, Megan. Quero, na verdade, te agradecer muito por esse convite. É um prazer, uma alegria estar aqui falando para tanta gente interessada sobre esse tema e também sobre o que a gente faz, né, nesse momento que está tão incerto para tanta gente, né? Acho que a gente acabou sendo pego de surpresa e o que nos ajuda, o que nos tem ajudado é essa comunidade, né, da gente poder compartilhar, da gente poder falar sobre temas e sobre assuntos que às vezes um tem mais conhecimento, o outro tem menos, e a gente poder trocar e caminhar de uma forma um pouco mais sustentável, né? Então, desde já te agradeço, é uma alegria poder falar daqui de São Paulo, eu sei que tem gente do mundo inteiro assistindo, mas isso é uma das coisas, um dos pontos positivos do que a pandemia, se é que a gente pode falar, né? Que a pandemia trouxe essa nossa conexão, né? Da gente poder trocar com gente que está em outros lugares. E então eu super te agradeço. Eu tenho então 30 minutos para falar sobre algumas ideias, algumas coisas. Na verdade, o que eu tenho de objetivo aqui hoje, daqui a pouco eu já vou falar sobre mim, mas o meu objetivo hoje é compartilhar conhecimento, compartilhar o que eu tenho feito. E o que eu tenho feito storytelling? Eu sou a Daniele Andrade. Eu já vi que alguém falou que já segue o YouTube, eu achei incrível, já vou pedir para vocês irem lá se inscrever também. Eu sou psicóloga, sou contadora de histórias, storyteller. Eu trabalho com educação bilíngue há mais de 11 anos. A minha formação passou então pela psicologia, mas passou muito pelas artes, porque desde muito tempo, desde os meus 9 anos, eu sou envolvida com as artes. Meu pai era ator e diretor de teatro, e era músico, e era desenhista, e era um artista muito completo. Então, eu e a minha família, né, sempre tivemos muito envolvidas na área das artes. Então, desde muito nova, eu já estava no teatro, já estava na música, né, e sempre muito envolvida com essa área das artes. E eu fico muito contente de hoje eu poder juntar, unir áreas que eu gosto muito, que eu estudei muito, que são a psicologia, o inglês, né, da minha formação e da minha vivência dessa parte da educação bilíngue, e as artes, né? Na verdade, eu sempre fui muito envolvida com o teatro e a música, mas a composição musical. Só quando a gente está ali na adolescência, né, que a gente não quer mais saber de nada, eu fui para a psicologia porque era uma área que eu assim, amava também. E aí, na psicologia, eu acabei me especializando em desenvolvimento humano. E eu tive uma situação bem complicada de saúde com o meu pai, nesse momento que eu estava terminando a faculdade. Isso faz mais de 10 anos, aliás. Essa história tem muito a ver com a minha entrada nessa área do teatro bilíngue, né? E nesse meu final de faculdade, que eu estava ali muito envolvida na questão de atendimentos e de descobrir e estudar o desenvolvimento humano, eu acabei tendo que cuidar do meu pai. Ele teve uma doença muito séria de insuficiência renal, e a gente ficou assim 3 anos batalhando com ele, indo para o hospital, indo, voltando. E nesse meio tempo eu dei muita aula em escola regular, em escola de idioma, escola de tudo quanto de jeito você pode imaginar, e aula particular também. Eu acabei desenvolvendo e descobrindo coisas que a gente vai descobrindo no meio do caminho, né, de professores de inglês, que às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar, de se comunicar, de se expressar.
e nesse meu estudo de psicologia, sempre colocando ali dentro, né, da aula, como que eu posso desenvolver esse aluno não só pelo lado da linguagem em si, mas que ele possa quebrar barreiras, que às vezes dentro dele não tem nada a ver com a língua, mas tem a ver com falta de confiança, com o próprio auto-julgamento, né? E através dos exercícios teatrais que durante toda a minha vida sempre estudei, sempre fiz, eu comecei a introduzir nas aulas alguns exercícios de teatro que ajudavam muito, tanto nessa interação entre os alunos, quanto o próprio estudante a se descobrir e a quebrar mesmo essas barreiras de julgamento. Então, foi por aí que eu fui, né, descobrindo algumas táticas, algumas técnicas que o teatro, a arte, me ajudou muito, né? E aí, depois de um tempo, né, meu pai acabou falecendo, hoje ele não está mais aqui, mas eu acabei levando um legado dele adiante, que foi o legado que eu aprendi. E uma vez ele me contou assim, Dani, eu não tenho nada para te deixar, tudo que eu tenho é isso. E ele estava falando exatamente disso tudo que ele me ensinou, da cultura, de valorizar o artista, de valorizar a arte, de valorizar o educador. E eu peguei isso para mim como uma missão de vida. E hoje a minha missão de vida é engajar pessoas, ensinar pessoas, entusiasmar, motivar pessoas através das artes, para que através delas elas possam cumprir o objetivo delas, que seja aprender inglês, falar mais fluentemente, ou desinibir, ou cantar uma música, interpretar uma música. Então, eu tenho usado as artes aí para isso. E aí, depois de um tempo, na verdade, não foi aí que surgiu a Companhia Paulista de Teatro Bilíngue, foram alguns anos depois dessa construção, mas a companhia hoje tem 5 anos, Companhia Paulista de Teatro Bilíngue. Eu já convido vocês para seguirem lá o Instagram, seguirem o YouTube também. A gente tem postado desde o início da quarentena, aliás, desde sempre, mas desde o início da quarentena a gente tem postado muitas atividades agora online, né? E eu sei que tem muita gente aí que está comentando, eu sigo, eu vejo, que legal, gente. Obrigada mesmo, assim, pelo apoio e por compartilhar, porque acho que isso é mais importante, vocês compartilharem isso com outras pessoas, né? E eu sei que isso tem ajudado muitos professores a arranjarem recursos, a terem ideias, porque chega um momento que a gente, né, a fonte secou, né? O que mais que eu posso conseguir? O que mais que eu posso ter de atividades para poder conseguir fazer uma aula que seja interessante, né? Que eu consiga cativar meus alunos. Então, é um desafio muito grande, que acho que a gente tem ouvido bastante isso, né? Da gente poder descobrir coisas novas em nós e tentar trocar, né? Mas o que eu trouxe aqui hoje é, na verdade, um pouquinho dessa minha experiência que eu queria trocar com vocês e dar, de repente, algumas ideias, alguns insights. Então, eu peço para vocês irem perguntando. Talvez eu não consiga ler todas as perguntas, mas aí depois a Megan pode me ajudar nos 5 minutinhos finais, se eu acabei não lendo alguma. Vocês fiquem também super à vontade para me mandar mensagem lá no Instagram, no YouTube também. No Instagram respondemos super rápido. Hoje nós somos uma companhia que tem quase 30 pessoas, entre técnicos, que são técnicos de iluminação, de som, produtores que trabalham no backstage e contra-regragem também. E a gente tem os artistas e tem todo mundo envolvido nisso, então produção técnica e artes, né, para fazer tudo que a gente faz acontecer. E agora a gente está, né, no movimento online com outras formas de interação. E é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, né? Quando começou a pandemia, na verdade, o lockdown, né? Não foi lockdown, né? A quarentena, a gente acabou ficando muito vazio, a gente, a companhia, né? Muito vazio, assim, de ideias, mas, poxa, tudo que a gente faz é com teatro, né? E o teatro é vivo, o teatro é interação. Como que a gente vai fazer com isso online? Né? E agora? E a gente ficou assim uma semana e meia parados, sem produzir nada, só pensando na vida e agora o que vai acontecer. E lógico, todos os nossos eventos, todas as nossas apresentações foram canceladas, né? A gente tinha coisa agendada o semestre inteiro. E agora, para nós, para a área da cultura, assim como das escolas,
está sendo uma questão bem séria. Aliás, eu acho que a cultura ainda está sofrendo um pouco mais, porque a gente não está tendo possibilidade de trabalhos tanto quanto antes, né? Então, existem muitos artistas técnicos de teatro, produtores, que estão sem verba nenhuma, né? Não estão conseguindo trabalhar. Então, a gente tem uma questão muito séria hoje, não só uma crise na saúde, uma crise na educação, uma crise na cultura, e que mais? Uma crise econômica, que mais o que a gente poderia ter, né? Então, a gente está vivendo realmente uma situação que está, assim, englobando todas as áreas da nossa vida, né? E aí, o que a gente pensou? O que nós vamos fazer? E foi engraçado, porque a maioria, né, das pessoas acabaram voltando para as artes. Então, eu falava com os professores, né, durante os cursos que eu acabei adaptando para online, os cursos de técnicas de storytelling. Me fala o que você faz, né? Qual que é a sua atuação? Ah, eu sou professor de História e de Artes. Sou professora de Geografia e de Arte. Sou professora de Nananá e de Artes. Ou seja, a arte, ela acabou florescendo de uma forma muito grande nesse envolvimento online, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa explorar. Só que existem formas de fazer isso de uma maneira que seja mais interativa. E a gente também passou, se é que a gente pode falar, né? Não estamos mais em quarentena, estamos em noventena, cententena, né? Não sei como falar isso. Mas a gente passou, já podemos categorizar as fases, né, da quarentena. Um momento de boom, de um monte de atividades, depois um momento de queda, do tipo, não quero mais ver isso. Crianças totalmente avessas ao celular, ao tablet. Ou seja, a gente está realmente com questões bem complexas sobre como usar a tecnologia de uma forma que não seja totalmente desgastante para professores, para alunos, para pais, para todo mundo, enfim, né? E a arte, o storytelling vem aí como uma ferramenta, e o teatro em inglês, né? A gente está falando de ensino de inglês, como uma ferramenta de respiro, de uma ferramenta de acho que é um momento de transcender, sair um pouquinho daquela realidade, mergulhar na fantasia, respirar um pouco e voltar para a realidade, né? A arte, ela possibilita isso. A gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente conta histórias. Eu sempre falo isso, que as histórias, elas precisam ter um propósito. Porque a gente tem a capacidade de motivar, de influenciar, de engajar, ou ao contrário, né? Totalmente ao contrário, de desmotivar, de fazer com que as pessoas não queiram. Então, a gente tem um poder muito grande, que é o poder da palavra. E não só o poder da palavra, é o poder da nossa expressão corporal como um todo, né? Então, para a gente começar aqui, eu vou correr para dar tempo de fazer tudo que eu planejei. Eu vou contar uma história, um pedaço de uma história, de duas formas, tá? Vocês me falam o que vocês acham depois dessas duas contações bem rapidinhas. Once upon a time, there was a girl. Her name was Little Red Riding Hood. One day, her mother said, "Take the basket with foods to your grandma. Your grandma is sick." And then Little Red Riding Hood went to the forest and took the basket to her grandma's house. Vou parar por aqui. Fase 1, tá? Parte 1. Contando a história novamente, parte 2. I know a story about a little girl, and her name was... Do you know what color this is? What is the name of this color? What color is this? What? Let me see if you know the name of this color. It's red, Danilo. Well done. It's red. And this girl loved red. And she even had... Ela tinha, she had a hood. Yes. A red hood. That's why her name was Little Red Riding Hood. Wow, what a long name, right? Let's repeat. Little Red Riding Hood. Yes, her name was Little Red Riding Hood.
Let's say hello to her. Hello, Little Red Riding Hood. Hello. Oh, she loved walking around the forest. Look. Oh, she loved picking up flowers. Smell it. You smell it. And she loved little animals like little bunnies. Look, so cute. One day, her mommy said, my daughter, go to your grandma's house because she's sick and take her a basket with food. And then, what do you think? O que você acha? What do you think? Do you think that Little Red Riding Hood went to the forest or not? She went to the forest or not? I don't know. Let's see. Vamos ver. Let's see. Oh my gosh. This story is terrible. Oh, no. I cannot tell you this story. Não posso contar. I cannot tell you. It's terrible. Do you want to listen? Você quer ouvir? Do you want to listen to the rest of the story? Yes or no? Okay. Yes, I'm gonna tell you. And that's it. Só essa parte aqui. O que é mais interessante? O que vocês acharam de diferente? Eu contei a história dos dois jeitos. Mas eu contei a história de duas formas diferentes. Quando a gente fala de contação de histórias, a gente fala de duas coisas. Imagem e emoção. Se vocês saírem aqui desse bate-papo, dessa palestra, com essas duas coisas na cabeça, vocês vão, assim, ó, surpreender. Imagem e emoção. Imagem, o que eu posso usar de imagem para ilustrar a minha história? Mesmo que eu tenha só o livro, eu posso usar o livro de formas diferentes, né? Então, aqui eu usei o livro mostrando que ela andava na floresta, mas ela gostava de flores e ela gostava de animais. E aí eu mostrei o bunny aqui, né? E se eu só tenho o livro, eu vou mostrando que partes eu quero enfatizar da minha história. Mas o que mais que eu posso usar de imagens? Eu posso usar um objeto? Eu posso usar um objeto que virou, na verdade, um puppet. No final das contas, eu tenho aqui um puppet, né? Que eu posso brincar com esse puppet. E que eu fiz, né, gente? Eu fiz uma coisa muito simples. É uma toalha e um rubber band. Ai, rubber band não quer sair. Mas aqui, ó. Eu fiz muito rápido, mas normalmente eu falo you're gonna need a red towel and rubber band. Rubber band, rubber band, rubber band. And then you wrap it around your finger. Né? O que você pode brincar com isso, né? E além disso, objetos, né? Que outros objetos você pode usar? Gente, eu ganhei um massageador de costas, que tá ótimo na quarentena, que tem uma carinha. Será que ele pode virar um polvo? Ou ele pode virar qualquer outra coisa, né? Que outros objetos você tem que podem virar os seus personagens? E não necessariamente você precisa ter um puppet, né? Você pode ter qualquer coisa, né? Então, eu acho que essa é a criatividade, né? There was a man, a very, very serious man, and he was the clockman. When he was mad, very, very angry, he got like this. Tô inventando, mas o que você pode usar que não tem nada a ver com um puppet e transformar isso num objeto? Eu gosto muito de usar música, usar efeitos sonoros naquilo que eu tô fazendo. E eu não sei se vocês repararam, mas eu usei também uma voz diferente quando eu falei da Mummy, né? Da Little Red Riding Hood's mother. Ela tinha o quê? Uma voz diferente. E não só a voz, mas tem um colorido na história, né? Será que eu consigo colocar uma intenção? E por que tudo isso, gente? Porque quando a gente ouve uma história, isso é uma coisa que eu aprendi do meu pai, uma vez ele falou isso, eu nunca mais esqueci,
Ele falou assim: quando você contar uma história, não só conte uma história, mas faça emocionar. E aí vem a segunda palavrinha, né? Emoção. O que eu posso usar na minha história que vai fazer aquela história ser emocionante? Porque qual que é o meu target, o meu objetivo? Fazer com que aquela história seja interessante. E para ser interessante, ela precisa tocar, ela precisa catch, ela precisa emocionar. E como eu faço emocionar? Eu posso usar sons, eu posso usar os objetos, os puppets, os flashcards. Quem usa flashcards? Vocês já usaram flashcards para contar histórias? There was a sheep, a cat. Quem sabe histórias de cats? Eu tenho um monte de histórias que tem cats. Você pode usar um flashcard. Miau. O que mais que você pode usar na sua história para que ela fique interessante? Você pode usar você mesmo, né? Você mesmo é uma ferramenta maravilhosa de ensino e aprendizado. Você é uma ferramenta, seu corpo é uma ferramenta muito poderosa. O que você pode usar de expressões faciais, expressões corporais? E não vai dar tempo de falar isso, gente, mas se vocês quiserem saber mais, depois eu mando um link para vocês do curso de técnicas de storytelling. Mas existem muitas emoções, a gente tem muitas emoções. Existe um cara que foi o primeiro que estudou as emoções, que o nome dele é Paul Ekman. Ele falou que existem 6 emoções básicas que a gente conhece normalmente, né? Happiness, sadness, fear, anger, todas essas emoções que a gente já fala. Mas existe um leque muito maior, mais de 20 emoções que a gente pode sentir. Será que a gente está transmitindo essas emoções nas nossas histórias? Por que isso é interessante? Porque quando aquilo pega a nossa atenção, a gente fica vidrado naquilo, a gente quer participar. E além de tudo, gente, tem a interação. Então, quando eu pergunto para vocês como que é o nome dessa cor, quem já fez isso? Você acha que ela fez isso ou ela fez aquilo? Eu estou interagindo, eu estou buscando a resposta, eu não estou sozinha contando uma história para uma parede, eu estou interagindo. E claro que isso é muito diferente quando a gente está ao vivo, né? Mas online eu tenho descoberto algumas coisas interessantes dessa interação, né? Dá para fazer pelo chat, quem está trabalhando com o Zoom, Google Meet, dá para fazer também essa interação. Mas mesmo assim, mesmo que você não saiba qual é a resposta que a criança está dando, você pode dar esses estímulos de interação. E eu vou dar uma dica para vocês também. Vocês já trabalharam com massinha? Enquanto você está contando a história, você pode ir construindo o seu personagem de massinha. Essa massinha tá grudada, né? Mas será que eu consigo fazer um personagem de massinha? E aí a criança do outro lado também está construindo o personagem dela. And the wolf has got 2 ears. Let's put some ears here. Let's make some ears. Ok, now the wolf has got 2 ears. O que você pode usar, né? Que você faz aqui, a criança faz lá e você conta a história junto, né? Dica muito rápida, gente. Quero convidar vocês, então, para conhecer nosso site do Storytime Club, que é uma plataforma que tem várias ideias e dicas toda semana, com histórias, com printable materials, arts and crafts de cada história e a própria história e como contar essa história. Se vocês quiserem conhecer mais, entra lá no site. Eu acho que eu consigo, não sei se eu consigo colocar aqui o link, mas eu quero disponibilizar para vocês. Será? Não sei se eu consigo agora, mas eu vou disponibilizar para vocês um link para vocês entrarem nessa plataforma com desconto de 20%. Eu só vou colocar esse link aqui, ele não existe em nenhum outro lugar. Então, aproveitem. Logo depois de eu terminar essa fala, eu disponibilizo esse link para vocês. E se vocês gostaram, tá rolando lá o sorteio que vai ser logo após a live, não é, Megan? A gente vai fazer esse sorteio para um mês, para vocês assinarem a plataforma. Assinarem não, de graça, né? Para vocês terem aí um mês de gratuidade na plataforma. Então aproveita que dá tempo. É lá no Instagram,
da Improli, então entra lá, me acha lá nas imagens e vocês podem participar desse sorteio. E quem perguntou do curso, você pode entrar lá no Instagram nosso também, que no link da bio você vai ter, ou no nosso site, né? teatrobilingue.com.br. Quero saber se tem perguntas, não sei se tem perguntas, não consegui ver muitas perguntas. A Bruna falou, já está seguindo, legal, super obrigada. Gente, eu tenho muitas coisas para falar, mas eu acho que, ai meu Deus, eu acho que meu tempo já está assim, acabando. Ah, tem flashcards, legal. Diga. Quem está falando comigo? Meg. Não, eu só queria intermediar que você falou que estava meio perdida, porque realmente as pessoas usam o Q&A às vezes para agradecer, e na verdade é para perguntar. Mas veja bem, tem duas perguntas aqui que dá tempo de você responder, que Legal. seria interessante, né? Uma seria, could you share some theoretical studies about storytelling? E o outro é, could you say some techniques for storytelling? Estudos, se vocês quiserem conhecer, eu fiz um artigo sobre isso, sobre a importância do storytelling, né, para a gente, como ser humano, né, qual que é a importância da contação de histórias no nosso desenvolvimento, né, e eu acho que isso é bem bacana, existem vários estudos, inclusive storytelling é um tópico que tem se falado muito, até para empresas, né, porque storytelling é uma forma de narrativa, é como você conta essa história. Existem vários estudos, existe o Christopher Book, que é um cara estudioso, ele fala quais são os plots possíveis para storytelling. James Maxwell, que fala muito sobre storytelling, ele é um dos grandes nomes do storytelling, daqui do Brasil e de Portugal. Então, existem várias pessoas falando sobre isso também. Eu posso compartilhar, se alguém quiser me mandar uma mensagem lá, eu mando para vocês alguma coisa. Eu gosto muito também de falar de contos de fadas e da análise psicológica desses contos de fadas. Então, existem vários autores e vários livros que falam sobre isso. Por exemplo, Bruno Bettelheim, que é um cara que é um dos primeiros a falar sobre isso, e existem outros autores também que acabaram estudando essa questão do conto de fadas, né, e qual a importância disso. Depois, se quiser, André, eu passo para vocês certinho o nome dessas pessoas. E a outra pergunta, as técnicas, claro que posso, na verdade... Olha, para falar sobre todas as técnicas, eu vou precisar de 8 horas de vocês, porque esse é o tempo, né, que eu falo. Mas eu posso compartilhar uma das técnicas que eu usei aqui, que são, aliás, eu usei várias, usei algumas, mas uma delas são as vozes de personagens, né? Que vozes que você pode fazer. Algumas pessoas perguntam, eu preciso fazer vozes diferentes para todos os personagens? Preciso fazer, a vozinha assim, a vozinha assim, será que eu preciso fazer? Não necessariamente, você não precisa usar recursos vocais diferentes para todos os personagens, mas o que você precisa fazer é saber em que momento você vai enfatizar, em que momento você vai trabalhar com a sua voz para que ela seja uma narrativa interessante. E não uma narrativa monótona. E quando eu falo de monotonia, é isso, monotom. Monótono é monotom, um tom, né? Que é quando você conta uma história assim, que você vai lendo o livro. E aí, ela foi na casa da avó dela, mas antes ela descobriu o lobo. Olha, o lobo falou assim: oi, tudo bem, Chapeuzinho? Para onde você vai? Ah, você vai para casa da vovó? Eu estou mudando a minha intenção? Estou, mas só que como você pode fazer isso de uma forma muito mais interessante? And the wolf said, oh, little Red Riding Hood, where are you going? I know a place. I know that if you take the right path, you are going to reach your grandma's house very fast. Então, como você usa a sua voz de uma forma que ela fique interessante na narrativa e não que você esteja só contando uma história, que é muito interessante também, mas
as pessoas vão dormir do outro lado. Então, é uma forma de você usar a sua voz. E eu falo character voices, isso é uma das técnicas que demora um tempo para você pegar o jeito, mas depois que você pega, fica super legal, super interessante. As crianças adoram vozes diferentes. E uma dica, se você começou com uma voz, se a Little Red Riding Hood fala, I am Little Red Riding Hood. Então você tem que continuar com essa voz até o final da história, porque se no meio ela mudar I am Little Red, não, essa não é a Little Red Riding Hood. A Little Red Riding Hood is this one here. Então o que você vai usar para trabalhar com a sua voz? Essa é uma das técnicas. Eu falo que eu tenho meus 5 Magic Beans, que são as 5 Teaching and Entertaining Tools para um storytelling. Então, eu tenho meus 5 Magic Beans, essa é só uma. Mas não vai dar tempo de falar todas, né? O que mais tem de perguntas aí, Megan? A gente já falou um pouco do tempo, mas assim, a ideia de trazer a Dani nesse evento, na verdade, a gente ia fazer uma live, né? A ideia era uma live, mas a ideia de trazer no evento é justamente a gente já refletir o quão importantes são as artes no ensino de língua inglesa e o quão a gente pode empoderar nossos alunos, até o professor, tornar uma aula, né, um projeto mais atraente através não só do storytelling, como teatro, né, como ela faz também, a companhia trabalha com peças, exposições, né, imagens. Então, foi mesmo aquele gostinho de dizer assim, que a gente vai convidar a Dani para voltar no Open Prole e fazer aquela palestra bem mais longa. Então, eu só tenho a agradecer, Dani, que você topou, mesmo em tempo curto, chegar aqui para brilhantar nosso evento, porque é uma das minhas áreas também, essa área de arte em língua inglesa, e é importantíssimo a gente pensar em interdisciplinaridade de uma forma que possa potencializar, que possa encantar. Porque o que a gente vê hoje em dia, principalmente nas escolas, é a falta de encantamento dos alunos. E as artes possibilitam isso. Então, muito obrigada a você, de coração. Eu que agradeço, e uma coisa muito legal que eu sempre falo, que é assim, eu não faço teatro, eu não conto uma história, mas qual que é o meu objetivo? É proporcionar uma experiência emocional positiva com a língua inglesa através das artes, porque assim as pessoas vão gostar de falar inglês, vão achar fácil, vão achar legal, vão achar interessante, vão querer fazer. Então, esse é o meu grande objetivo e também compartilhar com vocês para que vocês possam usar essas técnicas, vocês possam aprender. Lá no YouTube e também no Instagram tem alguns vídeos de técnicas, de dicas, de o que vocês podem fazer. E também nesse link aí do Storytime Club que eu deixei para vocês, que é um link exclusivo, quem quiser conhecer está super convidado. E super obrigada pelo espaço. É muito rápido, gente. Eu adoro falar sobre isso, não tem tanto tempo assim, mas vou adorar voltar.